Em vídeo divulgado pelas redes sociais, o deputado Nicolas Ferreira relatou que apresentou uma representação à Procuradoria-Geral da República contra o ministro de Lula, Juscelino Filho, para que sejam investigadas as denúncias de possíveis improbidades administrativas, como o direcionamento de emendas para asfaltar as estradas que levam às suas fazendas e o uso de avião da Força Aérea Brasileira para participar de eventos particulares, como o leilão de cavalos de luxo. O senador Cleitinho relatou que, com o início do funcionamento das comissões no Senado, convocará o ministro à Comissão de Fiscalização e Controle para que Juscelino Filho preste esclarecimentos sobre as denúncias que se acumulam. O Congresso Nacional tem entre suas funções a de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Durante o governo Bolsonaro, ministros eram convocados constantemente para prestar contas de todos os seus atos, mas desde o início do ano, já há mais de 2 meses, o governo Lula vem agindo sem qualquer fiscalização por parte do Congresso, que ainda não instalou as comissões de trabalho. Também a instalação da CPMI do dia 8 de janeiro depende do início dos trabalhos efetivos dos parlamentares. Mesmo com centenas de pessoas presas em massa, sem individualização de condutas e mesmo com o número necessário de assinaturas, a CPMI ainda não foi instalada porque é necessário que seja marcada uma sessão conjunta do Congresso Nacional, o que, por sua vez, depende da vontade do senhor presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A concentração de poderes nas mãos de poucos senadores vem levantando questões sobre a representatividade do Senado, já que o colegiado pode ser ignorado pela vontade de um único senador, como ocorre com os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores. Embora a apreciação dos pedidos seja responsabilidade do Senado Federal, os presidentes vêm impedindo qualquer apreciação pelo colegiado, empilhando os pedidos em suas gavetas. Sem controle externo, alguns ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos, abertos de ofício, e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 20 meses, toda a nossa receita é retida sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Fala pessoal, aqui é Nicolas, estou aqui com o Cleitinho. Fiz uma representação contra o ministro do Lula, Juscelino Filho, por conta aí de ter usado, o avião da FAB para ir em leilão de cavalo, asfaltou com dinheiro de emenda as estradas ali da porta da fazenda dele. Então isso configura improbidade administrativa. Eu entrei com uma representação contra isso. E o Cleitinho também vai tomar uma medida agora lá no Senado. É isso aí, a Câmara e Senado em conjunto. Eu estou entrando agora na Comissão de Fiscalização e eu vou pedir a convocação dele para poder esclarecer tudo. Pode ter certeza que eu, Nicolas, vamos fiscalizar tudo o governo. Tamo junto.
A todos, parlamentares. Se tivesse uma Bíblia do PT, teria um versículo lá assim, ó: e Lula fez seus ministros à sua imagem e semelhança. Capirotos, capítulo 13, versículo 171. Já não basta, né, o ministro das comunicações ter feito apenas uma proposta no ano de 2022, que foi o Dia do Cavalo. Ele também usou, né, o dinheiro do orçamento secreto para poder asfaltar estradas que passavam ao lado da sua fazenda. Ele também escondeu, né, um patrimônio de 2,2 milhões em cavalos de raça ao TSE. E agora, por fim, utilizou um avião das Forças Armadas Brasileiras para poder ir até um leilão de cavalos e ainda pago com o seu dinheiro as diárias do seu hotel. E inclusive também durante a campanha usou dados falsos sobre voos de helicóptero. Então assim, é tanta coisa, realmente necessita aqui de uma lista, e obviamente não deixaria abaixo tudo isso. Fiz uma representação para que o ministro ele responda, né, por improbidade administrativa, uma vez que infelizmente a gente está vendo a corrupção, né, a má fé, a improbidade administrativa ser tratada nesse governo com passividade, né? Cadê a galera do PT? Cadê o pessoal do PT aí, ó, embravecido com o seu ministro, né, utilizando o avião da FAB para poder ir até um leilão de cavalos? Onde estão as pessoas do PT que durante a campanha fizeram marketing, dizendo que eram contrários à corrupção, dizendo que eram contrários, né, aí a ter um governo que fizesse as mesmas coisas do passado? Ou seja, na verdade a mesma farinha do mesmo saco. Mas graças a Deus, né? Graças a Deus que não importa tudo isso, sabia, deputado? Não importa. O que importa mesmo é que o amor venceu. O que importa, né, é que a gasolina subiu. O que importa é agora, né, a pessoa, infelizmente, vai ter que gastar R$37 para poder ali encher o seu golzinho 1.0. E por fim também, agora também ele fica um pouco mais tranquilo, porque ele teve os incríveis, grandes R$18 de aumento no seu salário mínimo. Agradecer aqui ao PT, porque realmente tudo que vocês prometeram fazer na campanha, vocês cumpriram. Obrigado, presidente. Bem na sua frente. Presidente, bom, a partir de hoje, todo mundo está pagando combustível mais caro. A partir de hoje, voltam os impostos federais sobre os combustíveis. Um legado do presidente Bolsonaro que desonerou a população desses impostos, e agora volta a cobrança por parte do governo federal. E a alegação é que eles precisam arrecadar mais 28,8 bilhões para pagar programas sociais, que é a alegação deles. Uma balela, porque foi aprovada nessa casa aqui, no ano passado, a PEC da transição, furando o teto de gastos em 200 bilhões para supostamente pagar esses programas sociais. Uma balela. E mais, ainda querem aumentar o imposto de exportação sobre o petróleo para compensar o aumento dos impostos sobre combustíveis. Gente, que idiota, porque imposto de exportação, deputado Luiz Lima, não serve para arrecadação, tem caráter extrafiscal, é para controlar o comércio exterior. E ainda dizem que vão também controlar o preço do petróleo na Petrobras. O governo Lula, em 2 meses, está conseguindo fazer o que Dilma, destruindo o país, fez em 6 anos. E mais, essa arrecadação dos 28,8 bilhões, na verdade é para pagar os 37 ministérios em que ele colocou para acomodar a sua base, esse cabidão de emprego para ter votos aqui na Câmara e no Senado. Esse é o desgoverno Lula. E isso tudo vai influenciar o taxista, o motorista de aplicativo, o Uber, o carro do ovo, toda a cadeia produtiva, e ainda vai gerar mais inflação. Esse é um governo, aliás, um desgoverno que é recorde de lambanças. É lambança atrás de lambança. É o recorde de desmatamento. Culpavam tanto o presidente Bolsonaro do desmatamento, e em fevereiro nem tinha acabado e já tinha o recorde de desmatamento desde 2015, que quando começou a série histórica. Recorde de invasões de terra. Em apenas 2 meses já tem mais invasões de terra do que em 4 anos do governo Bolsonaro. Recorde
recorde de ministro envolvido em escândalo. Ministra miliciana, ministro que usa avião da FAB e diárias para ir ver leilão de cavalo. Tem secretário da rachadinha não. 50 milhões é rachadão. É um governo que está levando o país à destruição. Mas nós não vamos permitir. Nós aqui, a oposição, estamos imbuídos, engajados em impedir essa destruição, lutar pelo povo brasileiro e vamos lutar também para impedir que essa MP seja aprovada aqui. Porque não é justo inchar a máquina pública, aumentar os gastos e querer colocar isso na conta do povo brasileiro. E você, picanheiro arrependido, faz o L da lambança que você fez.